Quero primeiro aqui fazer um registro da viagem que fiz nesse final de semana a Roma. Viagem essa, diga-se de passagem, apesar de eu ter ido em missão oficial, senadora Regina, portanto representando o Senado Federal, mas fiz sem nenhum custo para a instituição legislativa a qual pertenço, que é o Senado da República. E quero aqui dizer que, para mim, foi com muita honra e, por que não dizer, com muita emoção, que participei neste último domingo, representando o Senado Federal, da canonização dos 30 mártires potiguares massacrados pelos holandeses em 1645. Os 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu, nomes das localidades que hoje correspondem a Canguaretama e São Gonçalo do Amarante, lá no meu querido Rio Grande do Norte, foram os únicos mortos identificados de um total de 150 vítimas que foram cruelmente assassinados em razão da intolerância religiosa por parte daqueles que, à época, invadiram nossas terras. É por isso que a solenidade, claro, presidida, senadora Regina, pelo Papa Francisco, né? O Papa reconheceu apenas esses 30 mártires como santos neste último domingo, mas a memória dos outros companheiros anônimos deve estar sempre viva para nós, por sua coragem e sua bravura e especialmente por seu exemplo de fé. Para quem não conhece essa triste história, as mortes aconteceram em retaliação àqueles que teimavam em prosseguir na fé católica, recusando-se a se converter ao protestantismo, religião dos holandeses, que chegaram às nossas terras no ano de 1630. No dia 16 de julho de 1645, 200 soldados holandeses, com a ajuda de indígenas, trancaram na capela Nossa Senhora das Candeias, no engenho de Cunhaú, o padre André de Soveral e 70 fiéis que assistiam à missa de domingo e os mataram. Menos de 3 meses depois, em 3 de outubro, o padre Ambrósio Francisco Ferro e mais 80 pessoas, incluindo crianças e até um bebê de 2 meses, foram despidas e assassinadas às margens do rio Uruaçu. A selvageria daqueles que diziam agir em nome da fé foi tanta que arrancaram pelas costas o coração de uma das vítimas, Mateus Moreira, enquanto ele corajosamente repetia a frase: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Repito, que grau de selvageria, né? O senhor Mateus Moreira, uma das vítimas, um dos mártires, teve o seu coração arrancado pelas costas. Mesmo assim, a fé de Mateus era tão forte, tão bonita. Ele atacado, mas repetindo: "Louvado seja Deus, o Santíssimo Sacramento". Desde 2007, a data de 3 de outubro é feriado no Rio Grande do Norte, em homenagem a esses mártires potiguares. Não é à toa que a Praça de São Pedro, no Vaticano, onde se deu a belíssima solenidade de canonização dos mártires no último domingo, estava lotada, com mais de 35 mil pessoas, entre os quais cerca de 400 potiguares que participaram da celebração da missa rezada pelo Santo Papa Francisco. Estiveram presentes lá, senador Paim, toda a nossa igreja, tendo à frente o clero lá de Natal, tendo à frente o arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, os padres, enfim, todo o clero do Rio Grande do Norte, padres, leigos, fiéis. Contamos lá também com a presença ilustre do presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, Dom Leonardo, que também lá esteve,
Dom Sérgio, inclusive, que rezou uma missa de ação de graças na segunda-feira, lá na capela da Basílica de São Pedro. Faziam parte também da comitiva a representação da nossa bancada federal, o governador do estado, os prefeitos de Natal, de São Gonçalo do Amarante, bem como lá de Canguaretama, enfim, e os fiéis, né? A presença mais expressiva eram dos fiéis, né, comunidade católica lá do Rio Grande do Norte. Enfim, todos nós, repito, tomados, né, pela emoção que foi ver, depois de tanta luta, depois de séculos, esse sonho se tornar realidade, que foi a canonização dos nossos mártires merecidamente. Foram 3 dias de comemorações. No sábado, véspera da canonização, Dom Jaime, que é o nosso arcebispo lá de Natal, celebrou uma missa no Colégio Pio X. Na segunda-feira, como aqui já falei, tivemos uma outra missa celebrada pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB. Essa missa foi lá na Basílica de São Pedro. Quero ainda aqui destacar a emoção que foi ver a Camerata de Vozes lá do meu Rio Grande do Norte, que é um grupo lá da Fundação José Augusto, embelezando mais ainda as comemorações com suas vozes. O coro regido pelo nosso maestro, o Monsenhor Pedro Ferreira, enfim, um momento muito lindo. Quero aqui parabenizar a Camerata de Vozes lá do Rio Grande do Norte. Lindo, vocês proporcionaram um dos momentos de mais rara beleza e emoção, que foi o canto de vocês, da Camerata, sob a regência exatamente do Monsenhor Pedro Ferreira, homenageando, né, esse momento de canonização dos nossos mártires, que é um momento muito singular para o Brasil e, em especial, para o nosso estado, o Rio Grande do Norte. Quero aqui ainda destacar que, na cerimônia de canonização, o Papa Francisco, mais uma vez, demonstrou sua preocupação com os problemas da atualidade, ao convocar uma assembleia de bispos do Brasil e de outros países da América Latina, senadora Regina, para debater a situação da Amazônia. Já tem data, inclusive, prevista. O encontro será exatamente em outubro de 2019, inclusive lá no Vaticano. Essa iniciativa do Papa Francisco vem exatamente na direção de alertar o mundo cada vez mais sobre a crise que enfrentamos na questão exatamente do meio ambiente. Quero ainda aqui acrescentar, senhor presidente, que no que diz respeito aos mártires canonizados agora, a lista dos novos santos inclui 25 homens e 5 mulheres, sendo que 16 deles eram adultos, 12 jovens e 2 crianças, incluindo aí o bebê de 2 meses de idade, ao qual já me referi. Mateus Moreira e companheiros nos deixaram o precioso exemplo de perseverança daqueles que são capazes de dar a própria vida pelo que acreditam. A canonização desses mártires nos inspira pela história de vida deles, nos inspira, portanto, a lutar cada vez mais pela construção de um mundo com diálogo, com paz, com solidariedade, com dignidade e justiça. Nas palavras do padre Júlio César Souza Cavalcante, responsável por encaminhar a canonização dos mártires na Arquidiocese de Natal, a grande mensagem com a canonização, e que eu considero que é muito útil nos dias de hoje, no momento, inclusive, de intolerância, de crescimento da agressividade que o país atravessa, faço minhas as palavras do padre Júlio César, quando diz, abre aspas, a grande mensagem é de reconhecer que, mesmo pensando diferente, seja em qualquer campo, devemos sempre respeitar o outro e jamais destruir alguém de nenhum modo, fecha aspas.
Por sinal, quero aqui também, em nome de Padre Júlio César, parabenizar o trabalho dedicado, incessante da Igreja Católica lá do meu estado, mais uma vez aqui, tendo à frente Dom Jaime, mas aqui mencionar também o trabalho dos outros bispos para que esse sonho se realizasse, que foi o sonho da canonização dos nossos mártires, como Dom Heitor de Araújo Sales e outros. Então, a todos eles, as nossas mais justas homenagens, repito, pelo tanto que lutaram para que esses mártires fossem reconhecidos como santos, o que aconteceu exatamente no último domingo. O dia 15 de outubro, senhor presidente, que já é um dia especial para nós brasileiros, porque, afinal de contas, é o dia do professor, agora também ficará marcado para sempre como um momento muito singular, um momento histórico para o Brasil e, repito, especialmente para o Rio Grande do Norte, pelo reconhecimento do belo exemplo que os mártires deixaram na defesa da justiça e da dignidade, na defesa da luta, repito, por um mundo com paz, com diálogo, com solidariedade, com dignidade e com justiça. Mas a canonização representa bem mais do que o fortalecimento da fé cristã. Ela também contribui, claro, para o desenvolvimento turístico e cultural do meu estado e do Brasil, à medida em que, sem dúvida nenhuma, a canonização dos mártires vai contribuir para incentivar o fluxo dos fiéis ao nosso estado. Por isso que quero aqui, nesse momento, dizer que cabe ao governo do estado e às prefeituras dos municípios envolvidos, bem como ao governo federal, tratar essa questão lá do turismo religioso, cultural, lá do nosso estado, com toda a prioridade. Para tanto, o que é preciso fazer, senadora Regina, é se aliar à Igreja Católica, que já tem projetos e mais projetos para adotar tanto São Gonçalo como Canguaretama, e, portanto, o Rio Grande do Norte, de uma infraestrutura do ponto de vista turístico adequado, repito, para que nós possamos promover cada vez mais o turismo religioso, o turismo cultural, e, com isso, a gente trabalhar para a divulgação e conscientização do valor cultural e religioso que tem os acontecimentos lá de Cunhaú e Uruaçu, que chegam nessa fase especial, que foi quando da canonização, no último domingo, celebrada exatamente pelo Papa Francisco. Quero aqui, inclusive, dizer ao senador Eunício, que acaba de chegar aqui, presidente da nossa casa, dizer, senador Eunício, que foi com muita honra, com muita alegria e com muita emoção que eu representei o Senado Federal lá na solenidade de domingo, na Basílica de São Pedro, repito, presidida pelo Santo Papa Francisco, quando houve a canonização dos mártires de Uruaçu e de Cunhaú. E quero aqui, mais uma vez, dizer que esses acontecimentos entram agora não só para a história do meu estado, Rio Grande do Norte, mas eles agora entram, a canonização dos mártires, para a história do Brasil. E por isso, senador Eunício, que precisa cada vez mais serem conhecidos e para que o Brasil realmente se inspire cada vez mais, repito, no testemunho e no exemplo de fé, de coragem, de amor ao próximo, que foi exatamente a vida e a trajetória dos mártires lá de Uruaçu e de Cunhaú. Então, vou apresentar ainda hoje também, senador Eunício, um voto de aplauso, porque considero que é oportuno que todo o Senado Federal possa através desse voto de aplauso, a Igreja Católica lá do nosso estado possa se associar a esse sentimento, repito, de emoção, de alegria, que o Rio Grande do Norte nesse exato momento com a canonização dos nossos mártires.
Por fim, senador Eunício, quero aqui também só dar conhecimento que, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nós aprovamos hoje as emendas de comissão e quero aqui dizer da minha alegria, todas as emendas voltadas, é evidente, para o desenvolvimento regional, para a promoção do turismo, até porque esse é o foco da nossa comissão. Aprovamos emendas na área do saneamento, na área da segurança hídrica, na área também do fortalecimento da agricultura familiar, entre outras. E quero aqui agradecer à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que teve muita sensibilidade e acolheu uma sugestão de nossa autoria e, portanto, conseguimos aprovar uma emenda destinada ao projeto de integração das bacias do São Francisco, mas com uma destinação específica, que é para viabilizar. Agradecer, portanto, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, repito, que aprovou uma emenda de nossa autoria destinada para o projeto de integração das bacias do São Francisco, eixo norte, com uma destinação específica que é para viabilizar a construção do ramal Piranhas-Açu, Apodi-Mossoró. E, com isso, nós garantimos que, quando as águas do São Francisco adentrarem no Rio Grande do Norte, depois que chegar no Ceará e na Paraíba, possam contemplar exatamente o Estado como um todo. Continuamos empenhados agora junto à bancada federal do meu Estado para que destine das duas emendas impositivas a que tem direito, uma também para o ramal do Apodi, porque com isso nós vamos garantir, através da Comissão de Desenvolvimento Regional, já a rubrica no orçamento e com a emenda impositiva, através da bancada estadual, nós vamos garantir os recursos